Bom, já tivemos primeiras medidas assinadas por Donald Trump, entre elas decretou emergência lá na fronteira com o México, diz que vai mandar tropas para lá e várias outras medidas, né? O que você destaca dessa caneta dele nesses primeiros momentos, Eliane? Olha, Heisen, modestamente, né, muito modestamente, eu quero dizer que eu fiquei muito, muito, muito chocada com o discurso do Donald Trump já depois do juramento, né? E fiquei muito, muito chocada com as medidas que ele foi assinando ao longo do dia, né? O mundo está no momento estarrecedor, porque afinal das contas a gente está falando dos Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, que tem quase um controle dos grandes organismos internacionais, a começar da ONU, Organização das Nações Unidas, que reúne praticamente todos os países do mundo, né? Mas além da ONU também os outros organismos que têm gestão sobre as finanças do mundo, sobre os direitos do mundo, sobre os avanços ou recuos do mundo. É assustador, né? A minha coluna de hoje no Estadão diz o seguinte, que o Trump pode ser resumido em tudo para os Estados Unidos, né, e profundo desprezo, descaso para a sobrevivência do planeta, para a igualdade no mundo e entre as pessoas, né, sabe assim, estarrecedor. Eu fiz aqui um resuminho bem rápido, né, porque é tanta coisa, tudo tão estarrecedor, tudo tão absurdo, tudo tão chocante. Começo pelo clima, né? O mundo está vendo e os Estados Unidos estão vendo, né? O fogo tomando conta da Califórnia. Todo ano você tem aqueles incêndios. Esse ano, né, você teve uma destruição enorme na área de Los Angeles, né, e pegando pobres, classe média e aqueles ricaços todos, os bilionários de Hollywood. Você está vendo aqui no Brasil, né, a Amazônia com o rio secando, o Rio Grande do Sul debaixo d'água, ou seja, a questão climática, gente, é gravíssima, é gravíssima. É uma questão de sobrevivência do planeta. E o que o Donald Trump anunciou ontem? Primeiro, os Estados Unidos estão fora do Acordo de Paris de novo. Ele, no mandato anterior, já tinha retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Joe Biden repôs os Estados Unidos. Agora o Trump retira de novo. O que é o Acordo de Paris? Num resumo bem rapidinho. É simplesmente o acordo para a redução de gás estufa no mundo, né? É para garantir a respiração, o ar, o oxigênio do mundo. Bem, o Trump também anunciou tudo pela indústria automobilística e pela exploração, perfuração de petróleo e gás, que é transformar os Estados Unidos no maior fornecedor de petróleo e gás do mundo. Ou seja, o mundo todo buscando energia alternativa, energia limpa. E o Donald Trump, da maior potência, está buscando a energia que destrói o planeta, né? É, assim, inacreditável. Bem, na saúde, nem precisa dizer nada. O Donald Trump simplesmente assinou a saída dos Estados Unidos, a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, que salvou vidas e impediu assassinatos durante a Covid.
Covid-19. Então, os Estados Unidos estão fora da Organização Mundial da Saúde e, além disso, o Donald Trump também anunciou ontem que vai reintegrar todos os militares que foram demitidos por não tomarem a vacina contra a Covid. Além de reintegrar esses militares, ele também disse que vai garantir todos os salários atrasados retroativamente desses demitidos. Agora você pensa, né, Heisen, todo mundo, aquele monte de homem num quartel, e agora não só homens, porque as Forças Armadas estão cada vez mais incluindo mulheres, mas todas aquelas pessoas trancadas em quartéis, em ambientes fechados, né, fazendo exercício juntos, e você tem ali gente que não tomou a vacina, colocando em risco a vida das pessoas. Pois é, eles serão agora premiados pelo novo presidente americano. Na questão da justiça, né, o Trump deixou claro que vai botar a mão na justiça. E ele também anistia em torno de 1.500 criminosos, bandidos de alta periculosidade que entraram no Capitólio, que é o Congresso americano, depredaram o Capitólio no dia 6 de janeiro. Por que que um presidente anistia criminosos que destroem o Congresso dos Estados Unidos? Realmente não dá para a gente entender, né? Não dá para a gente entender. Na questão da imigração, é uma questão que é mais do que uma questão de direito, mas raia a crueldade, né? Porque o Trump disse que vai jogar tropas militares na fronteira sul, a fronteira dos Estados Unidos com o México, ao sul, né? E que os filhos de ilegais que nascerem nos Estados Unidos vão perder a nacionalidade americana. Então, o bebezinho nasce nos Estados Unidos, mas ele não é americano. Ele é um pária internacional. Ele também cancelou, assim, de supetão, as audiências para a habilitação de entrada nos Estados Unidos. As pessoas chorando, desesperadas, sem rumo, sem ter o que fazer na vida. E o Trump também anunciou algo que diz direito diretamente a nós brasileiros, né? Porque ele anunciou a deportação de, aspas, milhões e milhões, fecha aspas, de imigrantes ilegais que ele chama de criminosos. Bem, na questão do gênero, né, a gente vê como os trans, por exemplo, sofrem no mundo inteiro, né? São vítimas de agressão, de pancadaria, de morte, de como os gays, né, são perseguidos pela sua orientação sexual, né? Apanham nas ruas, são xingados, sabe, destratados, constrangidos, humilhados. Pois é, mas os Estados Unidos com Donald Trump tanto será, aspas, cego para a cor da pele, fecha aspas, como também, a partir de agora, só terá 2 gêneros, feminino e masculino. Ou seja, vem aí uma perseguição em massa, porque se o presidente diz isso, sinaliza isso, aqueles vândalos, aquelas pessoas cruéis, desalmadas, né, estarão se sentindo livres, leves e soltas para atacar as pessoas que não sejam, aspas, femininas ou masculinas. Heisen, sinceramente, eu tive uma insônia braba essa noite, porque se a maior potência está indo nessa direção, eu me pergunto para onde está indo o nosso mundo.
Certamente, reflexões todas aí importantíssimas e muito preocupantes, como você bem trouxe aqui nesse resumo aí estarrecedor. Bom, voltando aqui para o Brasil, Eliane, você estava falando da questão ambiental, aqui hoje é tema de pauta do presidente Lula com a ministra Marina Silva, já de olho na Conferência do Clima. Exatamente, porque essa reunião ia ser semana passada, ficou para hoje e ficou exatamente para o dia seguinte em que o Donald Trump anuncia a saída, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né, e defende aí a indústria automobilística, petróleo e gás. Aliás, nesse quesito, o Lula também não está tão longe, porque o Lula também é um defensor da indústria automobilística, que tem muito a ver com o início da vida pública dele, e também a exploração de petróleo e gás. Então, nisso, o Lula está ali tem que ficar meio em cima do muro. Mas essa reunião de hoje com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, a ministra de Relações Exteriores substituta, a embaixadora Maria Laura da Rocha, também o chefe ali da assessoria especial do presidente, que é o Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, o secretário extraordinário para a COP30 da Casa Civil, Walter Correia, e o agora onipresente Sidônio Palmeira, que é o homem da comunicação. Vamos ver, né, como o Lula vai se manifestar, né, em relação agora a COP30, o que isso muda na COP30, porque é claro que você vai fazer uma COP aqui no Brasil, né, em plena Belém, né, com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, né, quem é que vai dar as cartas na COP30 no Brasil? Será que é o Donald Trump? O mundo está dividido, né, gente? Certamente. Bom, mas enquanto o mundo estava acompanhando a posse de Donald Trump, o presidente Lula passou o dia na primeira reunião ministerial do ano, com muitas críticas, muitas broncas. Teve uma aqui que a gente vai colocar para Eliane, não foram nomes citados, mas o endereço parece certo, né? O presidente não quer mais saber de medidas anunciadas sem passar pelo crivo da Casa Civil. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. E aí, Eliane, a bronca tem endereço, né? Exatamente. Primeiro a gente lembra que eu acho muito curioso, a primeira reunião ministerial do ano, com todo mundo trancado ali na Granja do Torto, exatamente no dia da posse do Donald Trump. Ou seja, o mundo inteiro olhando, vendo, prestando atenção e sendo, e ficando chocado com a posse do Trump, e o Lula trancado com seus ministros como quem dissesse, não tenho nada a ver com isso, né, de costas para a posse do Trump. Isso é curioso. Agora o Lula fez um post, divulgou uma nota, né, cumprimentando o Trump, lembrando da trajetória de cooperação dos dois países, Estados Unidos e Brasil, que é baseada, aspas, no respeito mútuo e na amizade histórica, e também destacou os fortes laços em diversas áreas, ou seja, o Lula foi diplomático. Alguém escreveu uma nota bem diplomática, bem cautelosa. Já o Trump, respondendo a uma pergunta de uma repórter brasileira, disse o seguinte: olha, o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Ou seja, apesar da diplomacia do Lula, o Trump deixa claro que não está nem aí para o Brasil. Mas, enfim, vamos à nossa reunião ministerial. A reunião ministerial foi isso aí, né? O Lula dizendo, olha, a partir de agora, todo ministro que for anunciar uma portaria,
ou qualquer novidade, ou qualquer ato, ou qualquer medida tem que passar pela Casa Civil, ou seja, tem que passar por ele, Lula. Né? Até porque ele disse que quando acontecem essas coisas, cai tudo no colo dele, do presidente. Né? Eu não sei se o crivo vai ser exatamente do Rui Costa, o chefe da Casa Civil, ou se vai passar também pelo Sidônio Palmeira, que foi a grande estrela da reunião de ontem, ensinando os ministros, eu ia falar meninos, os ministros Olha. ensinando os meninos, ensinando os meninos e as meninas, ou seja, os ministros e as ministras, né, que quem não se comunica se trumbica, como já dizia o Chacrinha, né, e tudo isso foi muito em cima do episódio ali, do anúncio das mudanças no Pix, que, enfim, aquele anúncio virou um tsunami, que caiu em cima do Palácio do Planalto e dentro do gabinete do Lula, e, portanto, a bronca foi personalizada também no ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad, coitado, que nada contra a corrente, né? E que tenta ensinar para o governo também, né, que existe uma economia, existe um pragmatismo, que da economia dependem todos os programas sociais, depende a popularidade do Lula e depende também o resultado de 2026. Mas parece que o Haddad cada vez é menos ouvido e cada vez leva mais bronca. Bem, foi uma reunião que teve pouca informação, porque o único que saiu de lá e deu uma entrevista coletiva foi o Rui Costa, e também que teve pouca atenção, porque todos os olhos e ouvidos estavam voltados para o Washington, né? Vamos ver se hoje a gente vai ter mais detalhe dos bastidores, as quatro paredes dessa reunião do Lula, a primeira desse ano, com todos os seus ministros e ministras, às vésperas, atenção, de um fantasminha que ficou ali circulando ali em cima da reunião, que é o fantasma da reforma ministerial. Então tá bom, desdobramentos à vista ainda. Para fechar, Helena, ainda sobre a posse de Trump, foi uma comitiva aqui da direita brasileira. Você chegou a ver fotos? Ai, gente, desculpa, né? Mas foi engraçado, porque o Bolsonaro fez de tudo para ir para a posse, né? Tentou no Supremo Tribunal Federal, aí o Supremo disse não, a PGR, Procuradoria-Geral da República, disse não, que ele não podia pegar o passaporte de volta, não podia ir, aí ele choramingou no aeroporto ao se despedir da Michele Bolsonaro, que vai representá-lo. Depois há informações da mídia de que ele chorou de novo quando começou a ver pela televisão, e chorou porque não estava lá e tal. Mas, pois é, a Michele Bolsonaro, a mulher dele, o Eduardo Bolsonaro, filho 03, que é deputado federal e que se diz amigão da família Trump, os dois foram com uma comitiva de parlamentares. E olha, a gente passou o dia inteiro vendo a posse e eles não apareceram em exatamente nenhum segundo. Nenhum segundo você viu. Cadê a Michele? Cadê o Eduardo? Claro, porque eles ficaram fora da rotunda do Capitólio, onde foi a cerimônia, né, onde estava, por exemplo, o Milei, que é presidente, né? E aí a Michele e o Eduardo Bolsonaro e aquela turma toda de deputados, senadores da direita brasileira foram, mas ficaram fora num ginásio, um ginásio lá que serve para jogo de hóquei, alguma coisa assim, vendo tudo por um telão. Eu confesso que eu achei mais confortável ficar vendo na televisão da minha casa, sem pagar em dólar, sem aguentar aquele frio, aquela friaca toda, né? E com tradução simultânea em português, né? Eles foram daqui até lá para ver tudo pelo telão.
e depois eles ficaram de novo nesse ginásio, nesse lugar fechado, para outra cerimônia que tinha 20 mil pessoas, portanto não tem nenhuma foto, nenhum registro, nenhum momento, nenhum vídeo de Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro com o Trump, né? Eu, sinceramente, achava melhor e mais fácil e até mais produtivo ver pelo telão. Acho que o Bolsonaro, em vez de choramingar, devia era comemorar, gente.